O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o cordeiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará passagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para essa figura do bom pastor, o nosso coração se enche de alegria, porque olhando para a figura do bom pastor, nós percebemos ali o seu cuidado, a ternura com a qual ele se volta para cada uma das suas ovelhas. Esse pastor ao qual nós estamos falando é o belo pastor, é aquele que atrai a todos, porque ele é belo, porque ele é o verdadeiro, porque ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E que bonito nós sabemos que temos um Deus que nos ama tanto ao ponto de dar a sua vida por nós. É algo tão conhecido da nossa parte, mas muitas vezes não compreendido, não abraçado, não acolhido com o nosso coração. Ora, se nós somos ovelhas, a ovelha é aquela que se confia, a ovelha é aquela que conhece, a ovelha é aquela cheia de fragilidades. Mas que bonito quando nós líamos na primeira oração da missa, que era justamente o encontro da nossa fraqueza com a graça de Deus. Meus irmãos, as ovelhas elas não são perfeitas, as ovelhas são limitadas, têm as suas dificuldades. Agora, uma coisa importante as ovelhas têm: elas são capazes de distinguir a voz do pastor. Se nós percebemos a sua voz, ora, agora nós não precisamos temer, porque nós sabemos que estamos seguros, que Ele está disposto a tudo por nós, e Ele já provou isso. Agora, da nossa parte, precisa esta docilidade, esse conhecimento. Eu preciso conhecer a sua voz.
Hoje é tão difícil distinguir a voz de Deus, porque é tanto ruído, é tanto barulho, são tantas pessoas falando fora e tantas vozes falando dentro de nós. Por isso nós precisamos nos aproximar do Senhor, sentir o seu cheiro, estar perto dele, conhecê-lo, de modo que nós não sejamos enganados por outros que vêm com o objetivo de roubar, matar e destruir. E muitas vezes são coisas, são situações, são propostas que até parecem serem coisas boas, mas que na verdade nos roubam de Deus, nos tiram do caminho. Jesus ele deixa claro no Evangelho de hoje: é Ele a porta, não existe outra, não existe um atalho, não existe um meio termo, Ele é a porta. Até quando nós usamos a expressão de Nossa Senhora, dizendo Nossa Senhora, porta do céu, nós entendemos que ela é a porta na porta, que é Jesus Cristo. Ela é porta porque está intimamente ligada ao seu Filho, porque dá ao seu Filho, porque apresenta ao seu Filho. A porta é o Cristo, fora dele não existe salvação. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, porque parece que a ficha não cai, parece que nós não nos damos conta. As coisas estão sendo ditas, mas parece que entra de um lado e sai do outro, e não acontece a mudança na nossa vida, a mudança no nosso coração. Nós precisamos nos abrir, sermos dóceis, ovelhas que realmente pertencem, porque Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se nós não conhecemos a voz dele, não somos ovelhas, não somos. E muitas vezes nós somos lobos, né? Somos lobos. Assaltamos, roubamos, matamos. Ai, padre, eu nunca roubei. Mentiroso. Rouba sim, rouba muito. Se você se desse conta do quanto você tem roubado, você mudaria as suas atitudes, porque você rouba o tempo de Deus para dar para outras coisas. Você rouba a atenção dos seus irmãos para as suas futilidades. Você, ao invés de conduzir a Cristo, você fica distraindo as pessoas. Isso também é roubar. E quando nós não temos roubado de Cristo? Meus irmãos, nós somos tão inteligentes para tantas coisas e tão ignorantes para as outras. Hoje, quando nós falamos de autocuidado, é até bonito de ver, porque todo mundo enche a boca para falar: eu como tudo certinho, agora eu estou fazendo caminhadas, eu vou não sei quantas vezes para a academia. Tudo isso tem o seu valor, claro que tem. Mas e com Deus? Quantas vezes você está indo? Porque de que vale ter um corpo bonito que passa, porque passa? Porque todos nós corremos dia a dia contra a morte está sempre batendo a nossa porta, nós estamos fugindo dela, correndo para lá e para cá, mas ela há de chegar, mais cedo ou mais tarde, ela há de chegar. Agora, quando a morte chegar, eu terei passado por esta porta, a qual me garante a vida em abundância, ou eu estarei perdido? Porque tudo aquilo que eu busquei foram coisas do mundo e não aquilo que o Senhor apresenta para nós. Meus irmãos, nós somos chamados a ser boas ovelhas, e ainda assim, cada um de nós na sua missão também é chamado a ser pastor uns dos outros, ajudar uns aos outros. Hoje nós rezamos pelas vocações, rezamos de modo particular pelo Papa. E quem que é o Papa? Ele é o representante de Cristo na terra. Agora tem gente que se diz católico e não gosta do Papa. É doido, né? É doido, é fora da casinha. Eu não gosto desse Papa, esse Papa preferia o outro. Você não tem que preferir nada. Ou você está com Cristo e é ovelha, e aqui deixa claro Jesus, porque a ovelha vai atrás do pastor, ou você não é nada, você é doido, é louco, é mentiroso, é assaltante, está se enganando e enganando os outros.
porque o Papa é o representante de Cristo. Agora, se ele fala inglês, se ele nasceu aqui, se ele nasceu ali, são outras coisas, mas nós precisamos enxergar quem ele é. Isso significa que ser ovelha é ser obediente, e o que mais nós temos dificuldade no mundo de hoje, meus irmãos, é obedecer. Todo mundo acha que sabe tudo. Aqui na igreja tem um monte de gente que quer fazer as vezes do padre. Está cheio, sabe mais que o padre, quer explicar para o padre como que ele tem que fazer, e a pessoa não olha para si, lobo, está fedendo, porque não muda o coração, porque está impregnado naquilo que não serve, e não se dá conta. Que triste, não se dá conta. Meus irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude, que Ele nos tire disso, porque qual é a nossa dificuldade? A verdadeira oração é quando nós nos colocamos diante de Deus, e colocar-se diante de Deus é colocar-se tal qual nós somos. Mas nós somos tão preocupados com a nossa imagem, que quando nós vamos rezar, nós apresentamos a Deus os nossos personagens, aquilo que nós achamos de nós, aquilo que nós estamos fazendo. Ai, Senhor, dá isso para mim, Senhor, dá aquilo. Nós nos colocamos diante de Deus como quem sabe tudo, e é por isso que as coisas não acontecem, é por isso que a mudança não vem. Está claro aqui, nós precisamos nos colocar diante dele como nós somos. E se eu estou ferido, não tem problema não, ele vai me curar. Se eu estou sofrendo, não tem problema, ele tem como me consolar. Agora, se eu finjo que eu sou aquilo que eu não sou, ele não pode fazer nada por mim, absolutamente nada. E muitas vezes a gente perde a graça por causa disso, porque a gente fica olhando para a vida dos outros, quando na verdade nós precisávamos olhar para nós. Nós ficamos julgando os outros, achando que nós somos cordeirinho bom, mas na verdade nós estamos agindo como lobo, porque nós estamos roubando, assaltando, criticando, falando e perdendo a graça, porque cada vez que eu fico julgando os outros,